quando a gente estuda a história do povo de Deus, nós podemos ver com muita clareza também a nossa história. Porque a doutrina, ela não surge de uma imaginação, de uma ideia. A doutrina, ela surge da história. A história é o berço da doutrina. Por isso que ela tem autoridade. Porque ela não vem de um escritório, nem de uma sala de aula, de filosofia, por exemplo. Não, ela vem de acontecimentos. Ela procede de acontecimentos nos quais Deus atuou, nos quais o povo clamou, Deus respondeu, o povo reagiu ou desobedeceu, Deus puniu, e é desses fatos que brota e nós começamos a conhecer como que Deus age. E também começamos a perceber que não há tanta diferença assim entre a atitude do povo de antigamente e do povo atual. A nossa carne é um desafio constante, o problema do pecado. E as promessas de Deus superam tudo isso também. As promessas de Deus para com o povo de Israel enquanto povo étnico, enquanto nação. As promessas de Deus enquanto igreja, povo de Israel também, comunidade de Deus. As suas promessas não mudam e Ele supera as nossas imperfeições e leva o seu propósito a efeito. Então Moisés, livro de Deuteronômio, Moisés está perto da sua partida e ele faz então um último esforço. Nós vemos claramente aqui uma conclusão no livro de Deuteronômio. Moisés ele faz logo nos primeiros capítulos uma recapitulação. Ele lembra o povo dos vários atos de Deus, de como o povo respondeu a esses atos de Deus, como houve um fracasso nessa resposta. E se eu fosse dar um título para o livro de Deuteronômio, é esse aí que você tem na apostila. Deus espera a resposta que Deus espera. O livro de Deuteronômio é a resposta que Deus espera. Isso por quê? Porque Deus escolhe o seu povo. Moisés ele faz então uma recapitulação dos capítulos 1 até o capítulo 5. O povo é resultado da fidelidade de Deus. Moisés deixa muito claro isso. Deus amou vocês, povo de Israel, não porque vocês tivessem qualidades que justificassem esse amor. Ele escolheu não porque vocês eram numerosos, mas porque Ele vos amou. A única razão e suficiente razão que encontramos para eles e para nós, o fato de sermos escolhidos, é que o Senhor nos amou. E assim ele vai dizendo que, dessa forma, Deus protegeu o povo de Israel no deserto, diz que o povo murmurou contra o Senhor, e o povo peregrinou pelo deserto, e ele até usa uma expressão, sem rumo. O povo peregrinou, vagou pelo deserto, a ideia é essa, sem muita direção. E é interessante que o texto, capítulos 1 a 5, chega um momento que ele se refere à passagem, mencionando números, a passagem do povo de Deus por algumas terras a caminho de Canaã. O povo passou por algumas terras ali perto de Canaã, que eram descendentes de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e eram descendentes de Esaú, edomitas, os descendentes de Esaú. Esaú era irmão de Jacó, Jacó que teve o nome mudado para Israel. Israel saiu dos lombos de Jacó. Não é? Então,
E Deus diz assim para eles: olha, vocês vão passar perto dos seus irmãos, são parentes de vocês, não mexam com eles. Eu achei interessante essa expressão na Bíblia, a linguagem de hoje, que Deus diz: não mexam com esse povo, eles já estão estabelecidos, são vossos irmãos, não mexam. E eu fico imaginando, e daí a gente aprende uma lição, que o povo de Israel era um povo especial, não porque esse especial, como já disse, porque eles eram em si mesmos especiais, mas porque Deus os escolheu como um povo mais íntimo da sua intimidade. Quando o texto diz lá em Gênesis 25, amei a Jacó e aborreci a Esaú, ou seja, eu escolhi a Jacó, mas reprovei Esaú, não está dizendo aí, pelo menos da maneira como eu entendo, que Deus escolheu Jacó para ser salvo e escolheu ou deixou Esaú para ser perdido, para ir para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está falando de nações, ele não está falando de indivíduos, mesmo porque eu creio que Esaú foi salvo também. Pelo menos Hebreus diz que com lágrimas e arrependimento, ele buscou e não alcançou. Não alcançou o quê? A primogenitura, a bênção da primogenitura, e não a salvação. É impossível alguém buscar com lágrimas e arrependimento e não ser salvo. Então, quando o texto fala de eleição, ele não está dizendo que Deus escolheu alguns e deixou os outros. Ok? É no sentido de nação. E aí a gente aprende o seguinte: como povo de Deus, e eu acredito que você pode até se lembrar de algumas pessoas que você conhece, o cristão, ou ele é cristão de verdade, ou ele fica pior do que o incrédulo. Eu já conheci alguns assim. Quer dizer, os descendentes de Ló, que foram frutos de um incesto, lembra o que aconteceu quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra? As filhas dele, com medo de que morreriam sem ter descendência, as duas se deitaram com Ló para suscitar descendência. Houve ali um incesto, não da parte dele, porque elas embriagaram o seu próprio pai. Você vê que situação? Ló era um camarada, se tem alguém enrolado, era Ló. Tudo que ele fazia, brigou com os pastores de Abraão, foi morar em Sodoma e Gomorra, saiu puxado pelos anjos lá, que foram lá livrá-lo, que ele não conseguia se decidir. A mulher dele olhou para trás, as filhas fizeram este ato com ele. Olha, notícia que a gente tem de Ló, e o camarada, os descendentes dele estão ali, bem estabelecidos, todo mundo ali. E o povo de Deus, que tinha uma revelação especial, que era um povo amado, um povo chegado à intimidade de Deus, sem casa, sem lugar, passando por ali, todo mundo perdido, incrédulos, muitos deles morreram no deserto, sepultaram seus pais no deserto. Então é assim, ou o cristão ele se firma e é uma bênção, ou então ele fica pior do incrédulo. Conheço incrédulo que já tem a sua casa, tem o seu trabalho bom, tem a prosperidade financeira, tem boa saúde. E conheço cristãos que vivem emprestando dinheiro, vivem devendo para os outros e estão na igreja. Tem uma série de problemas, não fazem exercício nenhum. Uma coisa bem contraditória, né? Bem contraditória. Então, e o texto diz que depois de Deus ter, eu achei interessante essa expressão, depois de Deus ter matado aquela geração, Deus vai concedendo vitórias a esse povo. Então Deus, o texto como que diz que Deus matou aquele pessoal e foi concedendo vitória. Israel, segundo a consideração, deve responder ao seu Deus. O texto, a maior parte, 90% do texto de Deuteronômio fala da necessidade dessa resposta. E como é que essa resposta acontece? Israel deve amar e servir a Deus. Ora, se o Israel foi escolhido porque Deus o amou,
a resposta única que Deus espera é também amor e serviço. Ok? Sendo que, na verdade, o verdadeiro amor é um amor de serviço. Essa é uma resposta compatível. Capítulo 6, versos 4 a 5, é o famoso Shema, como alguns falam, Shema. Ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, esse é um tema para o judeu que está muito bem assentado na sua mente. Essa é a essência também do pecado. Então, se alguém disser para você qual é a essência do pecado, a minha resposta, pelo menos, é não amar a Deus de todo o coração. Essa é a essência do pecado. Lembra que a gente falou em Levítico? É uma realidade negativa. O pecado não é aquilo que você faz, e nem também aquilo que deixa de fazer. Antes de tudo, o pecado é uma condição, é uma situação na qual nos encontramos, de onde derivam tanto a omissão como a comissão. Então, se nós falarmos em muitas igrejas hoje aí, que a essência do pecado é não amar a Deus de todo o coração, muitos vão dar risada da gente. Falar, mas isso é a essência do pecado? Não é matar, não é roubar, não é assassinar, não é adulterar? Não, isso aí é só a ponta do iceberg. Isso aí é o mosquito. Jesus falou para os fariseus, né? Vocês com o mosquito ficam lá e engolem o camelo. Quando você vê o iceberg, você vê só a ponta dele, né? Mas o iceberg mesmo está lá na profundeza, né? Está lá para baixo, aquela realidade mais perigosa, que dá sustentação, aquela pontinha que vai afundar o navio. Então, os atos pecaminosos é só a ponta do iceberg. Romanos capítulo 5, verso 5, me lembra da pergunta que uma vez um pastor me fez. Depois que eu preguei em capítulo 12, né? Que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e eu estava empolgado, e eu estava no início do meu ministério, e um pastor ancião muito sábio, que já há vários anos está com o Senhor, na porta, cumprimentando as pessoas e tal, desejando um ótimo domingo, ele apertou a minha mão, e olhou firme para mim, e me fez uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Pastor, nós podemos amar a Deus? Foi o que ele me perguntou. Parece simples a pergunta. E eu fiquei ali, olhando para ele, e ele disse, depois o senhor me responde. E eu fui para casa, mas é óbvio que nós podemos amar a Deus. Jesus diz, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas depois eu considerei melhor a pergunta dele, a maneira como ele perguntou, e eu então, um tempo depois, quando eu reencontrei, eu lembrei da pergunta e disse, a resposta é não. Nós não podemos amar a Deus, mas o Espírito Santo nos capacita a amarmos a Deus. Nós não. Nós não podemos amar a Deus. Por isso Romanos capítulo 5, verso 5 diz, e a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É por isso a importância do que o pastor está colocando e nos avisando aí do próximo mês, plenitude do Espírito. É só na plenitude que nós conseguimos amar a Deus. Na nossa dependência, do que depender de nós, nós não vamos conseguir amar a Deus. Pelo menos é o que eu percebo aí das cartas de Paulo e da teologia em geral. Nós não conseguimos. Então, amor às palavras de Deus. Há uma ênfase muito grande em lembrar. Lembra quando vocês estavam peregrinando, não se esqueça, trate bem o escravo,
Trate bem o estrangeiro, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Vocês também foram escravos. Lembre-se daquele tempo. O grande problema de muita gente é que eles esquecem muito rápido das coisas, das suas falhas, das suas limitações, dos seus pecados, e apontam o dedo e maltratam alguém que também precisa de misericórdia muito rapidamente. Então, ele vai dizer, lembra. E as palavras, seguindo lá Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 5, ele diz, estas palavras que hoje te ordeno devem estar guardadas no teu coração. Tu as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as escreverás na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e da tua porta. Tá? São expressões que falam dessa palavra cotidiana na vida de Israel. Deve fazer parte da vida cotidiana. Então, lembrar da palavra. Adoração sincera ao Senhor. A adoração em Israel não é uma atividade, é a vida de Israel. Então isso fica muito claro. Aliás, o povo ocidental faz essa dicotomia e até mesmo um dualismo. Dicotomia significa que existem dois elementos. Dualismo significa que esses dois elementos estão em luta, são antagônicos. Em muitos lugares a gente vê até mesmo um dualismo entre adoração e vida. Na teologia do Antigo Testamento e na vida do povo de Israel, a adoração é mesmo a própria vida do povo. Não há como separar. A criança, quando ela vai para a escola, o judeuzinho lá, vai lá com a sua mitra, já vai lá para a escola e já é educado, como Paulo diz, né? Desde a sua infância, falando para Timóteo, você conhece as sagradas letras, falando sobre a educação da sinagoga. Então a sinagoga ensina tudo, principalmente a lei. Era muito rigoroso este ensino na sinagoga. A adoração é a vida de Israel. Amós capítulo 5, verso 4, chega a dizer, conhecei a Deus e vivei. Então, conhecer a Deus é a vida de Israel. Por isso, Deus é muito enfático e às vezes até soa muito estranho para nós, a questão de matar, até mesmo crianças. Matar todo mundo de uma cidade idólatra. As pessoas de Canaã, mais especificamente, todas deverão passar pelo fio da espada. Repetindo, nós, povo ocidental, nós fazemos muito essa distinção. Ela é uma cristã, mas os pais não. Mas será uma boa esposa, será uma boa mulher. No pensamento, na época, judeu não. Então, de povos estranhos, seriam eliminados para evitar a contaminação com a idolatria. Morte às cidades idólatras, apedrejamento aos falsos profetas. Os falsos profetas deveriam ser mortos por apedrejamento. 2 sinais de que o profeta era falso. O primeiro, quando ele falava contra o Senhor. O segundo, quando ele falava e a sua profecia não se cumpria. Se ele falasse alguma coisa e aquilo que ele falou não se cumprisse, então ele seria classificado como falso profeta e seria então morto. Inclusive, a situação fica tão grave que eles expõem várias possibilidades. Olha, vocês vão na terra de Canaã, aí as 12 tribos, 11 tribos vão ganhar terras, com exceção da tribo de Levi. E pode acontecer de alguém, do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, ou do seu tio, chegar em secreto para você e começar a cochichar que eles descobriram um outro Deus, que é maravilhoso e tal. Leve esta pessoa até o sacerdote e todos matem essa pessoa. Inclusive, se for toda uma cidade
será eliminada e será riscada do meio do povo na morte. Os dízimos e ofertas e votos devem ser observados. Uma outra maneira de responder a Deus é através do respeito às lideranças estabelecidas. O povo responde a Deus e dá essa resposta que Deus merece, obedecendo a sua liderança. Quais lideranças? Então eu classifiquei aí algumas. Liderança espiritual. Então Moisés, ele é bem explícito, ele diz, olha, eu não vou entrar por causa de vocês. Vocês vão passar para lá e eu vou morrer bem aqui. Por vossa causa. Depois, na hora de ele morrer, Deus vai dizer, você está sendo julgado, você e Arão, porque vocês me desobedeceram. Então, para Moisés, Deus não diz que foi o povo que causou isto, mas Moisés coloca isso responsabilizando o povo. E é interessante a maneira como ele fala, é como se aquele povo fosse mesmo o povo lá de Números, que não era uma outra geração. Mas pela chamada solidariedade da raça, a maneira do hebreu ver a situação, ele fala do povo como sendo uma unidade. Ele diz várias vezes, vocês não creram, vocês desobedeceram, vocês me tiraram do sério, por isso eu fiquei fora, por vossa culpa, por vossa causa. E aí ele diz, vocês são gente teimosa, gente rebelde. Ele fala sobre isso. E capítulos 9 e 10 de Deuteronômio, nos 2 capítulos inteiros, Moisés praticamente ele diz o seguinte, vocês só não morreram porque eu me coloquei diante de Deus por vocês. Eu passei fome, eu fiquei madrugadas orando, eu subi ao monte, eu intercedi, eu batalhei por vocês diante de Deus, por isso que vocês vão entrar, sendo que eu mesmo não vou. Então ele fala muito sobre isso, várias situações ele relembra o povo que eles seriam destruídos, não uma vez só, que só não o foram pela intervenção sacerdotal de Moisés. E isso fica claro para a gente ver que Paulo ele vai copiar esse estilo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, verso 1, até o capítulo 12, verso 10, quando para uma igreja que não reconhecia a sua autoridade apostólica e que dava, inclusive, crédito a falsos apóstolos, Paulo ele vai se defender e ele vai falar de todos os seus sofrimentos, os naufrágios, as chicotadas, tudo que ele sofreu. Inclusive ele fala ali que ele não gostaria de ficar se esnobando ou de se colocando como vítima, se glorificando em sofrimentos. Mas ele fala, eu acho que é necessário, então eu vou começar. E aí ele vai e faz aquela lista de sofrimentos que ele precisou encarar em favor da igreja. Existe também a liderança litúrgica, sacerdotes e levitas. Capítulo 10, verso 8, existe esse verbo aí, o Senhor escolheu a tribo de Levi. Então, para que não haja mais aquela situação de Abirão, né, que a Coré, né, que chegou e fez toda aquela rebelião contra Arão, contra o sacerdócio, Datã e Abirão. Ele diz, olha, os levitas, os sacerdotes, eles não ambicionaram essa posição com os seus encargos e privilégios. Não foi uma ambição, não foi uma conquista deles. Foi Deus quem os separou e quem os escolheu para estar aí. Ou seja, não põe a mão. Moisés está dizendo, não coloque a mão, porque senão você vai estar indo contra Deus, porque foi Deus que escolheu, não foi você. Então, ele faz essa colocação. Liderança civil, juízes. Cada tribo de Israel terá um juiz, um líder, seriam 12 então, cada tribo, um juiz, que iria cuidar mais dos assuntos trabalhistas,
mas de assuntos que não teriam tanto uma conotação especificamente religiosa. No entanto, esses juízes aparecem muito trabalhando com os sacerdotes. O sumo sacerdote era a liderança principal do povo de Deus. Isso vai ficar claro depois com Samuel, quando ele era sacerdote e juiz. Então, o sacerdote trabalhava, o juiz, ele parece que estava subordinado às decisões do tabernáculo e dos sacerdotes e levitas. Se havia alguma situação duvidosa, por exemplo, ela deveria ser levada para o sumo sacerdote. Eles trabalham em conjunto e o texto diz que a palavra deles seria final. E se alguém não concordar com o veredito final, será morto. Eu não estou mencionando os textos porque estão aí escritos na sua apostila, estão todos aí. Se alguém não concordar, de uma situação duvidosa, intrincada, mas o juiz e o sacerdote disseram que é ponto e vírgula, então é ponto e vírgula e ponto final. É isso aí. Se alguém não concordar, será eliminado do meio do povo. E faz inclusive provisões para a monarquia. Lembrando que Moisés, ele acumulou esses 3 ofícios, né? Profeta, sacerdote e rei. Interessante, né? Moisés. Então, ele está se valendo da sua função aí de profeta e está como que profetizando o surgimento da monarquia, quando ele diz que alguns critérios, por exemplo, o rei precisa ser escolhido pelo povo e confirmado por Deus. Deus precisa confirmar. Ele deve ser israelita, não pode ser estrangeiro por causa do problema, mais por causa do problema da idolatria. Ele é servo do povo, impressionante isso, ele é servo do povo, e ele também é fiel às leis de Deus. O rei deverá ser fiel às leis de Deus. Uma outra resposta do povo em relação a Deus é a construção de uma sociedade ordeira. Capítulo 10, versos 17 e 18. Cria-se então cidades de refúgio. Que era uma cidade de refúgio? Era um pequeno vilarejo, na forma de um forte, uma estrutura fortificada. Se acontecia, por exemplo, de alguém matar uma outra pessoa. Talvez estavam lá trabalhando com um machado, e o texto até fala sobre isso, e de repente escapa o machado e bum, na cabeça do outro e mata. O que vai acontecer com o irmão da vítima? Vai querer, que eles chamam de vingador de sangue. O vingador um familiar próximo vai querer acertar as contas e eliminar aquele que matou, sem ouvir muita coisa, por causa da emoção, da ira e tanta coisa. Então o texto diz, olha, aquele que matou, se foi sem querer e tal, corre para a cidade de refúgio, fica protegido ali. O juiz correspondente à cidade deste homem ou desta mulher vai julgar o fato, se for intrincado junto com os sacerdotes. Se for inocente, esta pessoa será inocentada, será declarada inocente. Vai voltar. Mas se for culpado, o próprio povo vai apedrejar o culpado. E aconteceram ambos os casos, né? Muitos deles, às vezes intencional, e a pessoa dizia que não, mas era provado. Então, se for, no caso, alguém deu um falso testemunho, porque só poderia condenar se houvesse no mínimo 2 testemunhas. É culpado? Tá bom, mas quem prova? Precisa de 2 testemunhas. Mas se o acusado reclamasse que estava sendo vítima de falso testemunho, então tanto a testemunha como o acusado iriam comparecer perante o sacerdote, perante os juízes. E se fosse verificado que realmente as testemunhas estavam mentindo, elas receberiam o julgamento ou a condenação que estavam pretendendo para outra pessoa. É isso que o texto nos lembra aí. Então, falso testemunho. Escravos devem ser livres no 7º ano. Você comprou um escravo, ele vai trabalhar para você 6 anos inteiros com uma escrava. Depois, completou o 7º ano,
está livre. E não dispense o escravo de mão vazia. O texto vai dizer, dá para ele alguma coisa, bens, comida. Mas pode acontecer desse escravo ter desenvolvido um relacionamento com a sua família e queira ficar com você. Então você deverá ir até a entrada da cidade e vai furar uma das orelhas desse escravo. E a partir daí esse escravo será para sempre seu. Tá? Não vai poder voltar atrás então. Então, essa era a lei do escravo. Perdão das dívidas. E interessantíssima essa questão no 7º ano. Então, alguém emprestou dinheiro, é bom pagar logo, porque no 7º ano a dívida vai ser perdoada. Inclusive, o que acontecia? O que acontecia? Diferente da questão do escravo, essa dívida, ela era contada com base no calendário deles, de 7º ano, e não a partir do momento que contraiu a dívida. Então, o que acontecia? Quando chegava no 6º ano, todo mundo queria evitar emprestar. Eu não vou emprestar porque o ano que vem, já é julho, e o ano que vem eu vou ter que perdoar, e o texto diz, não faça assim. Não se comporte dessa maneira. Empreste e de coração e generosamente, e Deus vai lhe abençoar. É impressionante como a nação judaica é uma nação milionária. Os judeus são ricos, mas eles são abençoados e abençoam. Tá? Se você quiser conhecer um povo educado, que tem uma educação assim, fora do comum, é o judeu. Muito educado, sabe se colocar. É por isso que todos os povos errados e aqueles que escolhem um lado errado da vida, odeiam os judeus. Pode perceber, se alguém odeia judeu, pode perceber que tem alguma coisa errada com essa pessoa, ela adotou alguma filosofia aí, alguma política, alguma coisa meio estranha. Então, uma aberração. Então você fica atento com relação a isso. Perdão, capítulo 15, versos 1 a 11, fala sobre isso. E também fala sobre verdade e misericórdia nos negócios. Não explore os pobres, as viúvas e os escravos. Não explore. Não tenha 2 pesos e 2 medidas. Na hora de fazer a balança, de pesar produto, não vai colocar um peso ali diferente para cobrar mais. Não faça assim. Então, ele é bem taxativo nisso. Cuidado com as viúvas. Emprestou a capa de... Se alguém te pagou, mas pagou com o seu cobertor. A pessoa te pagou com o seu cobertor, com o cobertor que ela tinha. Só que é o único cobertor que essa pessoa tem. Então é o seguinte, chegar à noite, você sabe que vai fazer frio. Vai lá e empresta o cobertor para ela. Porque se ela passar frio, ela vai, como diz a expressão, ela vai gritar a Deus. E aí Deus vai pesar a mão em você. Então, veja bem o que você está fazendo. Leis de guerra. Proposta de rendição. Qualquer cidade fora de Canaã, não em Canaã, mas qualquer cidade fora de Canaã, capítulo 20, versos 10 a 18. Antes de atacar e destruir essa cidade, proponha paz. Faça uma proposta, você vai cercar a cidade, isso é chamado de sítio, você vai sitiar a cidade. Antes de destruí-la, proponha paz a eles. Enquanto vocês estiverem estabelecidos ali, aguardando essa tramitação de paz, não destruam as árvores frutíferas. Impressionante isso. Tá? Não destrua as árvores frutíferas, podem se alimentar das árvores, mas não poderão ser destruídas. Prisioneiras de guerra podem ser reaproveitadas para casamento, capítulo 21, versos 10 a 14, de repente o israelita olhou lá para a prisioneira de guerra, achou ela interessante, pode casar com ela, mas o texto diz, não maltrate. Casou, não maltrate a esposa, só porque ela é estrangeira, cuidado. E a família é o ponto focal. O ponto focal dessa resposta de uma sociedade ordeira.
E eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, roupas de homem e roupa de mulher. Hoje, nós praticamente, no mundo ocidental, não temos isso, né? Eu acho que seria muito interessante nós aqui ouvirmos um sermão abençoado de um pastor escocês. Correríamos o risco dele subir aqui com uma saia xadrezada. Bonita aquela roupa, né? Então, muito interessante essa colocação. Mas no tempo deles havia essa distinção. Eu conheci um pastor que criou problema com uma igreja porque as mulheres iam de calça comprida. Mas um problema infantil que só causou a ele muita dor de cabeça. Não temos esse problema, pelo menos creio que não, né? Mas lá existia sim roupa de homem e roupa de mulher. Ao se casar, o marido está dispensado do serviço militar por 1 ano. Então, e o texto diz, para alegrar a sua esposa. Está dispensado para que ela esteja com ele em casa e fique feliz com a presença dele em casa. Outro ponto interessantíssimo, a viúva pode reclamar o cunhado como esposo. Tá? A viúva, ficou viúva, o marido morreu, ela pode chegar para o irmão do marido dela que morreu e dizer, ó, case-se comigo. E se ele se recusasse, ela ia jogar sandálias nele e ia proferir umas palavras de desagrado. Então eu fico imaginando o judeu se casando e falando para o irmão, escolha bem, hein? Capricha nessa escolha porque ela pode acabar sobrando para mim. Então, potencialmente, de repente, eu vou ter que, né, suprir o seu lado se você for embora. Então, golpe baixo, corta a mão. Capítulo 25, versos 11 e 12. Se 2 homens estiverem brigando e a esposa de um deles puxar alguma coisa que não deve ser puxada, a mão dela será cortada. Capítulo 25, versos 11 a 12. Interessante como desce muitos detalhes que a gente nem gostaria de pensar. O primogênito não perde os seus direitos pelo fato de que o pai, ele não é o preferido do pai. De repente, o primogênito, aquele que nasceu, não é o preferidão do papai. Não mexa com a primogenitura dele. É direito dele, não põe a mão nisso. Filhos rebeldes. Esse nosso filho, os pais vão até o sacerdote, até o juiz, olha, esse nosso filho é beberrão, é um filho desobediente, então o texto diz que eles vão agarrar essa pessoa, vão levar até a entrada da cidade e vão apedrejá-lo, e vão matar. Os pais não pagarão pelos erros dos filhos e não os filhos pelos erros dos pais, capítulo 24, verso 16, o que é um grande progresso, isso aqui, porque até então era o contrário, né? Os filhos pagavam sim, como se fossem os próprios pais. O pai já morreu, 30 anos atrás, 40, 50, mas esse é o filho, então mata ele. Pode ser a pessoa mais excelente do mundo. E vice-versa também. Então, é uma grande novidade e uma superação essa ideia. Capítulo 24, verso 16. E aí, uma terceira consideração, já indo para o final, o povo de Deus colherá os resultados da sua escolha. Eles precisam responder e eles vão colher o resultado da escolha deles. Por exemplo, promessa ou juízo. Interessante que Deus aqui com a conquista de Canaã, ele mata 2 bolas com uma tacada só. Ao introduzir o povo em Canaã, ele está exercendo juízo sobre aquelas pessoas ali que eram idólatras, inclusive praticavam o sacrifício humano. Pegavam crianças, colocavam numa espécie de roda gigante, mas menor, faziam uma vala no chão, ateavam fogo e ficavam girando, amarravam as crianças e ficavam girando aquela roda, e instrumentistas tocando para abafar os gritos, né? E ali eles iam assando aquelas crianças. Para você ter uma ideia aonde a idolatria leva as pessoas. Então, idolatria. Então Deus vai cumprir a promessa dele para Abraão e ao mesmo tempo vai
julgar essas nações. É necessário ouvir humildade ao invés de orgulho. Orgulho e humildade. Toma cuidado para não se orgulhar. Deus fala muito sobre isso. E é o que vai acabar acontecendo. E Deus deixa claro, vai acontecer com vocês também. Não pense que vocês são. É interessante quando ele diz, né? Vocês não pensem que vocês estão herdando a terra porque vocês são bons. Não. Vocês estão herdando a terra porque eles são muito maus. É interessante. Então, Deus está aproveitando a deixa e está introduzindo vocês aí agora. Então, eles são maus por demais. Deus está julgando, chegou a hora deles, e Deus está colocando vocês ali. Se vocês procederem da mesma maneira, então Deus também vai retirar vocês daí, como realmente Ele acabou fazendo. Força versus dádiva, capítulo 8, versos 17. Eu anotei só esse verso no meu esbocinho aqui, para ficar mais fácil, mas tem muitos versos aí que eu coloquei na apostila, e Deus deixa claro, vocês estão herdando a terra, não pela vossa força, mas o Senhor vos está dando. O Senhor está introduzindo vocês na terra, o Senhor está fazendo. Então, não é a vossa força. Posse e possessão. Interessante, uma ênfase de Deuteronômio. Vocês estão tomando posse dessa terra. Então, o texto fala muitas vezes, tomar posse da terra. Vocês vão se apossar da terra, mas também ele diz que o povo é possessão de Deus. O povo é propriedade de Deus. Então, qual é a moral da história? O povo só terá um aproveitamento adequado da terra de Deus se conhecer melhor o Deus da terra. À medida que o povo se sujeitar a Deus como possessão de Deus, melhor aproveitamento fará da terra que eles estão a possuir. E também bênção e maldição, como o pastor falou, é uma ênfase no texto. E ele até diz, olha, eu convoco agora a terra e os céus como testemunha contra vós. E ele até diz, assim que vocês chegarem em Canaã, 6 tribos irão para o monte Ebal, e outras 6 tribos para o monte Gerizim, e ali vocês repetirão bênçãos e maldições. A turma do monte Ebal, e se você notar no texto, era a turma do barulho, o pessoal que causava mais confusão, vão recitar as maldições, o que vai acontecer, de maldição. E o pessoal do monte Gerizim vai recitar as bênçãos que vão sobrevir sobre a fidelidade. É interessante essa questão de bênção e maldição, porque todas elas estão relacionadas, não só com sentir paz no coração, ou ter comunhão com Deus, não, é chuva, tempos frutíferos, saúde física, uma série de bênçãos físicas, prosperidade financeira, a multiplicação da família, o crescimento da família, fala-se muito isso, como resultado ou da fidelidade ou da infidelidade. É por isso que, segundo a Crônicas, quando da dedicação do templo, Deus diz, se eu cerrar os céus, ou fechar os céus e não houver chuva, se eu enviar os gafanhotos que consumem a terra, a peste no meio da plantação, então, e se meu povo que se chama pelo meu nome, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, vai se tornar frutífera. Fala também aliança no Sinai e aliança em Canaã. É uma recapitulação da fidelidade de Deus. Termina falando sobre o presente e o futuro. Moisés, ele está plenamente ciente de que as coisas vão piorar depois da sua partida. É interessante, essa é uma outra parte que Paulo usa também, o apóstolo Paulo usa muito sobre isso. Parece ser uma cópia quase idêntica do que Moisés fala, quando Moisés diz, se eu quando estou vivo, se eu vivo,
já temos tantos problemas, imaginem depois que eu morrer. E não foi diferente. Aconteceu desta forma. Chegou o ponto, logo depois de Josué, livro de Juízes, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, Paulo fala em Atos capítulo 20, versos 17 e 38, ele chama os pastores, os bispos, e ele diz, olha, depois da minha partida, eu sei que do meio de vocês vão surgir falsos profetas, apóstolos, enganadores, que vão se preocupar com o próprio ventre, e não pouparão o rebanho. Então é muito parecido com Deuteronômio 31, versos 27 a 29, quando Moisés fala sobre isso. E ele faz um cântico, Deus pede a Moisés que escreva um cântico, capítulo 32, versos 1 a 44, e nesse cântico, praticamente você está lendo a história de Israel. Quando você lê esse cântico, ele começa falando sobre a libertação do Egito, depois a infidelidade do povo e que Deus vai perdoar o seu povo, fala sobre que o povo futuramente vai se arrepender e que Deus vai reintroduzi-lo na terra, profetizando o cativeiro babilônico. É uma maravilha esse cântico. Acima de qualquer coisa, Moisés está dizendo, Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai levar a efeito aquilo que ele prometeu, mesmo com a infidelidade do povo. Deus vai fazer. Então, e ele diz também, capítulo 18, versos 14 a 19, o Senhor suscitará do meio de vós um profeta semelhante a mim. Eu creio que ele está se referindo, e isso é provado em João capítulo 1, verso 44, quando um dos discípulos de João chega e diz, encontramos aquele de quem Moisés falou, o profeta de quem Moisés falou. Depois que eles passaram até toda aquela tarde com Jesus, primeiro João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eles perguntaram para Jesus onde ele morava, Jesus disse, vem e vê. E ficaram com ele aquela tarde e depois disseram isso. Ou seja, profeta, sacerdote e rei. Moisés foi o único que acumulou essas três funções, e Jesus também. Profeta, sacerdote e rei. E são funções nossas também. Como profetas de Deus, como sacerdotes de Deus, e também o Apocalipse diz que ele nos fez reis e sacerdotes, e reis também, no sentido da administração da nossa casa, administração dos negócios da igreja e a liderança do mundo, através do poder e da influência da igreja, o poder e a influência da palavra de Deus. Alguma pergunta que os irmãos tenham com relação... estou perdido aqui. Tá. É melhor eu guardar esse meu esboço aqui. Então, irmãos, eu agradeço ao pastor. Esses 5 livros, eles são a base de todo o Antigo Testamento, e depois os profetas vão só lembrar o povo. Se você ler os profetas maiores, profetas menores, eles vão sempre martelar nos livros da lei. Então, Deuteronômio, eu creio que é o que mais se destaca, porque Deuteronômio ficou mesmo cravado nos corações. E que sempre possamos nos lembrar da lei e da palavra do Senhor. Amém?